Alguém aqui é a primeira vez? Você é a primeira vez? Sejam todos bem-vindos. O SETA é uma casa espírita, kardecista, mas universalista, né? Nós tratamos dos mais diversos tópicos, né? Por favor, seja bem-vindo, só escolher um lugar. Trabalhamos muito a questão da filosofia, da psicologia, da teosofia, da teologia, então não é uma casa federada, né? É uma casa de vanguarda. E tratamos de vários tópicos, mas sempre relacionado ao comportamento humano. Como me melhorar para que a minha vida seja melhor. E nós desmistificamos essas questões de achar que os espíritos vão fazer por nós aquilo que nós temos que fazer, que Jesus ou Deus vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Eles nos inspiram, eles nos auxiliam, mas eles não fazem por nós. Não, a promessa para o Padre Hells não vai funcionar se eu não tomar nenhuma atitude em relação ao que eu quero. Não adianta eu ir na procissão de Caravaggio se eu não, antes, ter uma postura em relação ao meu desejo. Por que todas as caravelas, todos os descobrimentos, a igreja estava junto? Porque a igreja tinha que expandir território. Era uma questão política, era necessário ela expandir território. E a igreja muitas vezes financiava algumas expedições. O fato de nós termos sido colonizados por Portugal, por uma corte, influenciou até os dias de hoje a nossa vida. Porque, por favor, por quê? Porque nesse período, quem era da corte não podia trabalhar, não deveria trabalhar, era uma desonra para um nobre trabalhar. Era desonra, era uma coisa absurda. E até pouco tempo atrás, até mesmo a corte inglesa não trabalhava. Até pouco tempo atrás, né? Então, por quê? Eles nasceram de sangue azul. Eles são melhores do que todo mundo. Eles são os comandados. O Deus determinou que eles comandassem aquela região, aquele reino. Então, para eles, isso aí é cultural, tá, gente? Não é uma crítica. Para eles, isso não existia. E isso poderia ter se esvaído, como foi para os Estados Unidos, né? Ou o Canadá. Mas não. Sabem por quê? Porque nós tivemos um outro problema. Um reino de Portugal veio para cá, coisa que não aconteceu. Porque com a expansão de Napoleão na Europa, o rei de Portugal pegou a corte, botou tudo dentro dos barquinhos e vieram para cá. Então nós tivemos o rei vindo para cá. Perfeito? E aí o que acontece? A população brasileira começa a conviver com a monarquia. E o que a gente queria? A gente queria ser monarca também, porque monarca é bom. Monarca não trabalha, tem a melhor comida, né? As melhores roupas. Ser monarca é muito bom. E até hoje, o brasileiro quer ser um monarca. Até hoje. Por que nós queremos ser monarca? Principalmente nós vemos isso mais na época do carnaval. Roupas extremamente vistosas, aonde nós entregamos a chave da cidade para o rei Momo, e nós temos a Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano, né? Tudo nomes de monarquia. Porque o sonho do brasileiro é não fazer nada, perfeito? E viver bem, viver no luxo, na nobreza. Nós somos os únicos que escolhemos nos nossos ídolos, por exemplo, Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, a Xuxa, rainha dos baixinhos, entendeu? Rapidamente nós damos um título de rei e rainha. Porque dentro de nós, da nossa alma brasileira, existe o desejo de nada fazer. Quando tu ganhar na loteria, o que tu vai fazer? Nunca mais vou trabalhar na minha vida. Ó, desejo de ser nobre. Enquanto trabalhar é a melhor coisa que tem no mundo. Mas nós temos um conceito equivocado do trabalho, porque nós fomos influenciados por uma colônia que veio para cá, tiraram as pessoas da casa delas, deram para os nobres, entendeu? E todo mundo teve que trabalhar para sustentar aquilo. É mais ou menos o que nós fazemos hoje. Todos nós trabalhamos para sustentar os nobres lá em Brasília. Temos aqui um aspecto social. Porque as pessoas que lideram, as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, não podem deixar que muitas pessoas subam. Perfeito? Porque senão nós teremos uma divisão de riqueza. E o desejo é ter uma concentração de riqueza. E vocês vão ver que vocês é que fazem isso acontecer.
Não, mas eu não estou no topo da cadeia. Mas vocês fazem. Inconscientemente, mas fazem. E tem um outro aspecto que é conceitual. Olha, aspecto histórico religioso, eu acho que é relativamente fácil de nós nos libertar. Aspectos de conceito e social é um pouco mais difícil. Né? O que é conceitual? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Porque rico não é? Eu até anotei aqui os mais falados. Vamos pegar aqui. Deus quer que eu tenha essa vida. Né? Deus quer que eu tenha essa vida. Você tem que se contentar com aquilo que tem. Né? Ó, sempre são pensamentos que me deixam num estado letárgico. Tipo assim, olha, porque uma coisa é eu ser grato por aquilo que eu tenho, mas outra coisa é almejar melhorar de vida. Perfeito? Mas todo o processo é um processo que me impede o crescimento. Porque o que explica que os americanos tiveram uma colonização em 1608, similar à que Portugal mandou. A Inglaterra fez uma colonização 3 anos antes de Portugal. 3 anos de diferença. E hoje nós estamos a 70 anos de diferença deles. E longe da civilização americana ser o nosso principal exemplo. Mas tecnologicamente, culturalmente, nós temos 70 anos de diferença. Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é o segundo tópico. É o tópico religioso. Perfeito? Porque na Europa, as monarquias rivalizavam com o clero. As monarquias tinham os impostos, mas o clero tinha só o dízimo. O dízimo, ele era pouco para tu competir com as monarquias. Então eu precisava criar um sistema religioso que fizesse com que a pobreza fosse valorizada. Porque se você não precisa ser rica, os teus bens podem passar para mim. Entendeu? Porque o que adianta tu ser rica nessa vida aqui e viver a eternidade toda no inferno? A pessoa diz, pô, mas a eternidade é muito mais tempo, né? O que um cara vivia lá em 1600, velho? O cara vivia uns 40 anos, mais ou menos. E aqui tem vários fatores que eu não vou ter tempo, mas, por exemplo, quando a gente fala da Inquisição, a gente pensa que a Inquisição foi só uma perseguição da ignorância, de bruxarias, etc. Não. Tem vários casos na Europa que, por exemplo, a professora ali era dona de terras, ela era uma senhora feudal, mas ela não compactuava comigo. Aí eu botava a Santa Inquisição em cima dela e, por direito, tudo que era dela pertencia à igreja. Perfeito? E eu provava que ela era bruxa. Simples assim. Então nós temos aqui esses fatores que nos influenciaram. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu porque o problema não é quem pensa isso. O problema é nós que reproduzimos isso. Esse é o mais maléfico somos nós. Não é quem criou isso. Porque quem criou diz assim, eu aceito ou não aceito. Né? Porque qual é a parte da Bíblia que eles pegam para nos controlar? Para dizer que nós somos menorzinhos. Vamos lá. É mais fácil um rico ou um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque estes herdarão o céu. Como quem diz, os ricos não, né? Pô, chega uma hora que tu não quer mais ser rico. É que a gente foi ensinado que o pobre sempre tem mais atenção, né? Tem. Está toda mais paparicado. É. E ter dinheiro é ruim. É ilusório, tá? Eu sei. É ilusório. Porque a gente morre na fila do SUS. A gente morre. Tem gente nesse horário agora morrendo em alguma emergência aí. Então ele não é paparicado de verdade. Mas é uma ilusão. É passado essa informação para ele. Mas o que aconteceu aqui? Se eles são cristãos também. Se eles também têm uma colonização. Aqui eu vou botar EUA, tá? EUA. Eles são cristãos e eles são europeus, a colonização. Eles são colonizados pela igreja protestante.
E o máximo da igreja protestante é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Meu barco, meu apartamento de cobertura, meu carro importado, nada vai me faltar, porque o meu Deus provém tudo na minha vida. O meu Deus não é o Deus do México para baixo, que é uma desgraceira. O meu Deus é aquele que provém tudo. Que engraçado. Falar isso choca, né? Porque todos nós temos uma origem católica, se não dessa vida, em algumas encarnações, né? E nós viemos com isso. A minha crítica não é em relação à igreja, mas é em relação ao sistema de administração que a igreja utilizou. Perfeito? Vocês acham que nós estamos livres disso? Hoje, por exemplo, poucos de nós aqui frequentam, né, um templo católico, um templo mais conservador. Olha só, nós falamos muito aqui das questões vibracionais, certo? O que mantém no nível vibracional baixo é o que me permite ser controlado. Controlado pela minha história, controlado pela minha religião, ou controlado por ter um controle social ou de conceito. Bom, nos foi educado que é nobre ser pobrezinho, limpinho, certinho, e nos dias de hoje, uma telenovela. Vamos pegar uma telenovela. A telenovela tem sempre 3 pilares. Nós temos um pobre, injustiçado, um rico, que é o demônio, entendeu? Que persegue o pobrezinho. Mas no final de tudo, depois desse aqui sofrer que nem um cão, ele vai vencer. Mas ele vai vencer por quê? Porque ele casou com o rico. A mocinha casou com o rico ou o mocinho prosperou. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui, não mudou, só tem uma outra cara. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, por exemplo, de 3 senhores que administram uma rede de televisão, certo? Família Marinho, aonde tem as principais telenovelas da América Latina e talvez as do mundo. Patrimônio avaliado em 32,9 bilhões de reais e uma dívida para com o Brasil um pouco maior. Bem, esses senhores passam essa informação diariamente. Todos os autores de novela da Globo têm que fazer a tríade. Eles fazem a tríade, depois eles desenvolvem o que eles quiserem. A criatividade é livre. Mas tem que manter isso. O pobre injustiçado que um dia sofrerá uma redenção e o rico ruim. Ora, rico é... O que eu boto no meu inconsciente? Ser rico é ruim. Prosperar é ruim. Né? É nobre eu ficar aqui me defendendo. Esses senhores, e eu morei no Rio de Janeiro, esses senhores demonstram uma favela do Rio de Janeiro com uma família tendo suco de laranja e bolo de fubá de manhã. Gente, não, né? Não vamos acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus. Olha, 300 pila custam aí uma viagemzinha para o Rio aí à noite, aí desses voos da 1 hora. Vão lá e visitem uma favela para ver o que é uma favela. Esses senhores dizem que é legal viver na favela. Ó, comunidade, uhul, entendeu? Nós temos nosso próprio funk aqui, mano. É bom. Bom para quem? Bom para eles que tem uma mansão com 38 funcionários, que os seguranças pessoais deles são os únicos no Brasil que podem usar fuzil e arma de guerra. Bom para quem? O que o rei de Portugal fazia está sendo feito até hoje. Mas onde é que entra a espiritualidade? A espiritualidade entra justamente porque nós estamos num conceito religioso e não espiritual. Porque nós temos uma imagem totalmente diferente de Deus do que os nossos irmãos protestantes têm. Se uma pessoa de uma comunidade protestante não vai bem lá no Canadá, os irmãos se reúnem para dizer assim, meu irmão, o que está acontecendo contigo que tu não está bem? O que é? Tu saiu da graça de Deus por quê? Porque estar na graça de Deus é estar com a vida boa, estar com a vida ganha. Vocês acreditam que Deus, no conceito que a gente tem, tá? Lá da religião que a gente aprendeu, criou a gente para se danar?
Poxa, não pode ser, cara, porque não seria Deus, teria alguma coisa errada nesse processo. Ora, eu parto do seguinte pressuposto. Eu era pequenininho, vivia ali na comunidade ali, né, dos Caputinos. Aí o padre Nebride me dizia assim, meu filho, um homem bom, um homem incrível, sabe? Mas meu filho, tu tem que ser um homem bom, tu tem que ser um homem reto, porque aí tu fazendo isso, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar tudo que tu precisa. Pô, é engraçado que tinha um coreano lá no bairro, cara, que ele nem católico era. O cara vivia bem pra caramba. Eu dizia assim, mas que coisa estranha. Porque ele não deveria ter. Segundo o que o padre me disse, eu tenho que ser fiel a Deus para que a minha vida prospere, que a minha vida fique legal. Mas e o coreano lá? Sabe? Começou com uma tendinha lá no trevo, aí quando eu vi já estava com um supermercadinho, botou uma lavanderia do lado, foi prosperando. Eu digo que tem alguma coisa errada. Ele não é cristão, ele não é católico e funciona. Então esse Deus que o padre está me dizendo, necessariamente não é um Deus que vai suprir somente a nós cristãos, vai suprir a todas as pessoas. Na verdade, esse coreano era uma pessoa do bem. Mas ali quebrou meu primeiro conceito. Né? Eu fiquei muito... Eu digo assim, pai, não dá para ser, tia, porque se for como o padre está dizendo, existe um Deus mau. Um Deus que beneficia um e ferra com o outro. Aí também já não é Deus. Né? Mas dentro do conceito religioso, a gente não tem como escapar, sabe por quê? Porque ou é bem ou é mal. Ou é bem ou é mal. O que é religião? Religião, pode. Religião é quando eu acredito que Deus vai pegar a minha mão e atravessar a rua. Comigo, para que eu não seja atropelado. E o que é espiritualidade? É eu aprender a atravessar a rua. E é o que aqui nós fazemos. Nós estamos tentando aprender a sermos pessoas. Por isso que não adianta encher o saco do Padre Royce dizendo que vai fazer promessa. Entendeu? Não adianta. Nós temos que fazer. O que nós temos que pedir é inspiração. Né? O que nós temos que pedir é força de vontade, sabedoria para interpretar. Mas se nós temos uma visão, né, de Deus, que Deus é o Zeus, aquele senhor de barba, cabeludo, de cabelo branco, que fica só nos observando. Gente, a Terra é um planetinha entre bilhões de estrelas da Via Láctea, que existe bilhões de constelações. E Deus vai ficar me olhando. Pô, eu tenho que ser muito importante, cara.